Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais essa transmissão aqui pelo nosso canal Febraban News, onde a gente entrevista personalidades e autoridades de vários setores da economia. E o nosso convidado hoje é Marcelo Brito, presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar com nossos ouvintes e telespectadores. Boa tarde, João. Um prazer imenso e nossos agradecimentos à Febraban pelo honroso convite. Estamos à disposição. Bom, e para me acompanhar nessa conversa aqui, minha colega Mona Dorf e meu colega Gustavo Pou. Boa tarde a vocês. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Boa tarde, Marcelo, Pou. Boa tarde, Mona. Boa tarde, Gustavo. Prazer, gente. Marcelo, você é presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, mas o nosso grande tema hoje não é apenas o agronegócio, mas aquilo que, de certa forma, afeta não só o agronegócio, mas é objeto de atenção da opinião pública brasileira, da opinião pública internacional, que é a questão da sustentabilidade. Quando a gente olha para o Brasil, sobre o que se diz sobre o Brasil recentemente, eu posso selecionar 3 conceitos, ou 3 frases, vamos dizer assim. O Brasil é uma potência agrícola, o Brasil é uma potência ambiental, o Brasil é o país que mais queima e mais desmata florestas. Pô, que país é esse? Como é que você vê? Parece até que são afirmações, conceitos de países diferentes, mas não, tudo isso diz respeito ao Brasil. Como é que você interpreta, analisa e separa essas coisas? João, eu queria até parabenizar a Febraban pela pesquisa maravilhosa que foi divulgada semana passada, né? Eu li, reli, já várias vezes, eu fui em cada ponto daquele, eu estudei a fundo aquela pesquisa, porque eu tenho 25 anos que atuo no tema. Eu tenho 25 anos que eu me auto-apelidei de agroambientalista. Se hoje isso ainda é uma coisa que as pessoas não entendem, você imagina há 25 anos atrás. E o Brasil é tudo isso que você falou. Tá? O Brasil possui uma riqueza ambiental monstruosa, infelizmente não sabe se aproveitar dessa riqueza. É uma potência agro monstruosa e já sabe se apresentar, mas eu diria que muito aquém da sua potencialidade, mas muito, muito aquém da sua potencialidade, mas também é uma maior desmatadora. E aí eu brinco com as pessoas, é o seguinte, quando os nossos concorrentes não ficam sentados em volta de uma mesa pensando como esculhambar o Brasil todos os dias. Eles ficam esperando o Brasil dar o chicote para ser surrado. E nós viramos especialistas em distribuir chicotes ao mundo para que o mundo nos surre pela nossa, eu diria, a nossa miopia geopolítica, pela nossa cegueira comercial. E a somatória desses 2 itens transformou o Brasil em um desgoverno ambiental. E esse desgoverno ambiental, finalmente, caiu na conta de todos os setores econômicos. Então, o fato de eu estar aqui hoje debatendo com vocês da Febraban mostra que a questão ambiental é transversal a todos os setores da economia e não dá mais para quem é sério ficar fora desse debate. Mona. Marcelo, você acredita que a imagem do Brasil ela corre risco, ela piorou, a percepção dos estrangeiros em relação à conservação do nosso patrimônio verde está pior? Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho o seguinte, eu não vou falar em nem eu acredito, porque aí eu traria para o campo pessoal algo que é medido cientificamente. Vocês são especialistas em medição de imprensa e vocês sabem que o mood, o humor de qualquer população mundial hoje pode ser medida cientificamente por diversos meios. E é isso que a gente faz há muito tempo. Mensalmente, a gente tem uma medição só do Twitter, tá? A gente acompanha só o Twitter, que a gente acredita ser a rede mais séria em termos desses debates, e a gente acompanha o Brasil no Twitter no mundo inteiro. E é um verdadeiro horror a posição do Brasil. Quando em junho de 2019, nós ficamos tão assustados com os resultados que na época, nós levamos ao Ministério das Relações Exteriores, apresentamos essa pesquisa. Logo depois, alguns representantes do Ministério estiveram com a gente aqui, nós conversamos sobre o assunto. No Congresso Nacional da ABAG, em agosto de 2019, nós tivemos a presença do secretário de Comunicação da Presidência da República, o Fábio Van Garten, né?
ele esteve presente, o presidente da Apex esteve presente também para falar sobre isso. E, na verdade, é o seguinte, de lá para cá, não houve melhora. E eu levo em consideração palavras de duas pessoas que entendem profundamente essa questão Brasil no exterior, os ex-embaixadores Rubens Barbosa e Sérgio Amaral, e ambos colocam claramente, né, que a imagem do Brasil nunca foi tão ruim no exterior como agora, nem mesmo no período que as questões sociais do governo militar pegavam tão forte na questão de direitos humanos fora do Brasil. Marcelo, eu queria entender que você pudesse elaborar para mim um pouco mais. Eu já ouvi alguns críticos à questão ambiental dizendo que o mundo precisa mais do Brasil para se alimentar do que o Brasil, teoricamente, precisaria do mundo, que não haveria um outro mercado tão grande, tão pujante, tão capaz de alimentar o mundo de forma tão expressiva como o Brasil. Eu queria que você discutir contigo um pouco isso, quer dizer, afinal de contas, o mundo pode abrir mão do Brasil, do alimento produzido no Brasil, por questões ambientais, ou isso é papo de ambientalista? Ô, João, falar um negócio para você. João, desculpa, Gustavo. Eu tenho pavor da soberba. A soberba e o orgulho é o grande destruidor de riquezas do mundo. Vamos voltar pouco tempo na história. Tá? Há 40 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. E os Estados Unidos era o grande fornecedor mundial de alimentos. Eu aposto que naquela época, lá nos Estados Unidos, alguns representantes do setor também pensavam que o mundo não sobreviveria sem a potência alimentar fornecida pelos Estados Unidos. Só que surgiu o Brasil, surgiu a China, surgiu a Argentina, surgiu a Austrália, mas não são muitos. Se a gente fizer a conta, são 23 os países do mundo, somente 23 os países, que conseguem produzir 100% do seu alimento e ter sobras para exportação. Então, o que significa que os outros 177 países do mundo, dependendo da conta da ONU que você utilizar, são importadores de alimentos. Mas tem uma coisa que a gente sabe dentro do contexto econômico mundial. Você não pode criar um espaço vazio, porque ele será ocupado por alguém. Então, o Brasil, adotando essa política, essa soberba, que eu acho absurda de alguns setores, sabe? O pessoal ou compra da gente ou vai comprar não sei da onde, porque ninguém vai mais fornecer. Não vai. Vai fornecer se a gente não for muito sério. Semana passada, o pessoal... saiu uma matéria aqui, o pessoal comentou muito do Brasil, sobre uma parceria muito forte da China com a Rússia. Aí todo mundo fala, pô, mas a Rússia plantando soja? A Rússia plantando soja. Sabe aquele negócio de mudança climática que tem muita gente que não acredita? Tá, os russos acreditam, tá? E tanto acreditam porque eles estão ganhando áreas agriculturáveis todos os anos. Então a Rússia agora já passa a ser um grande produtor de soja. Longe ainda da quantidade que o Brasil pode entregar na Ásia, mas já passa a ser um grande consumidor. E a gente tem que analisar também que existe um continente inteiro, que é o continente africano, ainda completamente fora desse jogo, que pode ser incluído no jogo. Então, eu prefiro muito mais utilizar uma alcunha diferente. Nós somos grandes e nós contribuiremos com o mundo em fortes parcerias para manter o fornecimento de alimento. Porque essa conversa de falar, ou você compra de mim, ou você vai ter que vir de joelho, isso foi um ministro que citou isso dentro da AgriShow ano passado. Se eles quiserem bloquear o Brasil, tudo bem, mas depois vão ter que vir de joelho pedir desculpa para comprar nosso alimento. Isso não existe. Isso não existe no mercado. Eu prefiro não citar, viu, João? Porque está muito problemática a vida dele essa semana, principalmente. Eu prefiro não citar, não, mas cada um vai entender quem é. Essa soberba, ninguém ganha com isso, tá? A gente só perde. E se a gente tiver juízo, como diz a Tereza Cristina, com muita sabedoria, nossa ministra da Agricultura, se a gente tiver juízo, a gente caminha para fortalecimento de laços. Os americanos estão muito chateados agora, os agricultores. Eu tive uma conversa longa com o presidente da US Soybean Export Association. E ele falou o seguinte, olha, Marcelo, o Jim Sutton, o nome dele. Ele falou, essa guerra vai acabar logo, logo. Vai acabar. Daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, uma hora vai acabar. O problema é que a confiança que existia nas relações comerciais foi completamente destruída. E nós vamos demorar mais 3, 4, 5 décadas para recuperar essa confiança. E nesse meio tempo,
Alguns países estão tomando esse espaço e o Brasil é um deles. E se vocês fizerem o trabalho bem feito, vai ser muito difícil a gente recuperar aquela divisão de mercado que a gente tinha com o Brasil. O Brasil vai continuar muito mais forte. Depende da gente, da nossa inteligência. Pois é, Marcelo, eu queria voltar a esse tema da combinação de agricultura, que também pode se aplicar a qualquer setor da economia, porque a opinião pública mundial está cada vez mais atenta e vigilante e tomando suas decisões de consumo e de investimento com base na questão da sustentabilidade ambiental e também social. Como é que você, como líder do agronegócio, que ao mesmo tempo que é acusado de ser responsável por práticas, digamos, não sustentáveis, e ao mesmo tempo vítima desta visão, como é que você distingue dentro do próprio agronegócio essas visões, se é que elas existem, e como vocês devem atuar? Não haveria necessidade, talvez, aí, do próprio setor ter uma posição mais forte de autorregulação para melhorar sua própria imagem? Eu acho que isso já está acontecendo, João. A tecnologia ela traz benefícios também nesse caso, tá? Porque hoje a gente consegue, através de satélites, provar qual que é realmente a atuação do agro nessa questão de degradação da Amazônia, por exemplo, e qual não é o papel do agro, tá? Eu acho que a gente tem que passar por um grande exercício de maturidade. Existe um trabalho internacional, acho que foi apresentado em 2005 por um professor do MIT, que ele mediu o desenvolvimento dos países através do grau de maturidade existente entre os representantes da sociedade civil, o setor privado e governo. E nesse ponto, o Brasil ainda é muito imaturo. O maior exercício que nós temos aqui hoje chama-se Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, que hoje reúne cerca de 250 entidades do agronegócio, da sociedade civil organizada e da academia, onde se discute esses três temas: agricultura, floresta e clima. Tá? E dessa forma, a gente começa, num trabalho muito maduro, a separar o joio do trigo. Então, veja bem como é uma questão de análise. Vocês devem ter visto a pesquisa que a Science publicou há um mês e pouco atrás, dizendo que 2% dos produtores de soja e carne brasileiros representavam 62% do desmatamento. Tá? Os outros 38% estariam ali num pulo que daria mais ou menos 10% do total. E houve uma grande gritaria por parte do agro, falando que isso era um absurdo, etc, etc, etc. Eu, quando li pela pesquisa, eu fiquei feliz. Fiquei feliz e contatei vários dos pesquisadores, conheço alguns para falar, porque, veja bem, um país com o grau de desenvolvimento do Brasil, com o tamanho continental do Brasil, você tem uma pesquisa que mostra que menos de 10% do seu agro está em non-compliance, é um negócio espetacular. Ou, mudando para o copo cheio, que 90% do agronegócio brasileiro está em compliance, isso é espetacular. Eu gostaria de ver qual país, no mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, que está num grau de compliance tão grande. E outra coisa, se tivesse feito 5 anos atrás, seria muito pior. Se tivesse feito 10 anos atrás, seria muito pior. Então, na verdade, o Brasil caminha para esse processo de maturidade e caminha muito forte. O grande problema que a gente precisa discutir agora, e parece que o setor privado realmente acordou para isso, é o seguinte: o setor privado e a sociedade caminharam muito rapidamente nesse contexto de desenvolvimento do mundo, mas o setor público brasileiro ficou parado, completamente desnorteado. Essa é a situação do setor público brasileiro hoje, e não consegue acompanhar o desenvolvimento do setor privado. O setor público brasileiro hoje é uma barreira ao desenvolvimento sustentável do Brasil. Mona. Marcelo, a gente vive hoje um ambiente polarizado e, para muita gente não esclarecida, a atividade agrícola pode parecer conflitante em relação à conservação do meio ambiente, à conservação da floresta. Por outro lado, todo o fundo investidor também está preocupado hoje com essa questão ambiental. Você já citou algumas iniciativas aí, mas como explicar, então, que não são atividades conflitantes? A conservação e a produção agrícola. Primeiro, algumas delas ainda têm problema, mas a gente tem que entender qual que é a nuance desse problema.
Então, por exemplo, o setor mais criticado em relação à produção e desmatamento é o setor de carnes do Brasil. O Brasil hoje é o maior, não é o maior produtor, mas é o maior exportador de carne do mundo. Mas a gente tem que entender qual que é a dinâmica do desmatamento brasileiro. E a dinâmica dele hoje, já de alguns anos, é baseada em quê? Em roubo de patrimônio público, a famosa grilagem de terra. Então, eu adoraria que a imprensa um dia parasse de chamar de grilagem e desse o nome correto, roubo de patrimônio público. Quando alguém está roubando a Petrobras, é caso de corrupção e o Brasil fica chocado. Quando alguém está roubando terra do patrimônio público brasileiro, ninguém chama de corrupção e o público não fica chocado por não entender. Então, qual que é a dinâmica? Um grileiro vai lá, rouba uma terra, tira a madeira boa que está lá e vende essa madeira no mercado. E vamos parar de culpar o pessoal de fora, tá? Porque 90% da madeira extraída no Brasil é consumida pelo Brasil, então somos nós, brasileiros, que damos sustentação para isso. Depois, a madeira ruim que fica ali é derrubada, toda derrubada, nos famosos correntões. Depois, você toca fogo, um ano depois, né, que essa madeira secou, você toca fogo. E aí, para você dar algum grau de legalidade, para você ter pelo menos a famosa posse mansa e pacífica, você precisa dar algum sentido econômico. E qual que é o mais fácil de se fazer? Você coloca gado lá dentro. Você coloca boi lá dentro. E aí a gente vira e fala assim, a pecuária brasileira é muito ruim, porque é uma pecuária que tem 0,9 cabeça de boi por hectare. Bom, ela tem 0,9 porque nessas grandes áreas de expansão sobre terra pública, você não tem uma pecuária industrial, você tem uma pecuária de ocupação patrimonialista. Então, o cara põe gado lá para marcar terreno. Tem um grande pecuarista lá do Pará, que é um dos grandes pecuaristas do Brasil, não em termos de volume, mas em qualidade de produção, que ele diz o seguinte, a fazenda dele não é hotel de boi, é indústria de carne. Então, ter menos de 3 bois por hectare é jogar dinheiro fora. E ele mostra que dá para fazer isso com reserva legal e tudo mais. Então, assim, ainda sofre esses preconceitos que ficam arraigados. O mais importante é que hoje você tem todo um complexo de rastreabilidade para ser utilizado. A JBS é dona do maior programa de rastreabilidade que existe no mundo. Eu não conheço, por exemplo, se a Unilever ou se a Nestlé tem mais de 55 mil fornecedores dentro de um país rastreados. Aí nós temos o problema dos bezerros, que você não consegue rastrear, que são aqueles pequenos produtores, muito deles provavelmente dentro dos 4 módulos fiscais que carecem tanto de regularização ambiental. Tá? Mas o governo tem, veja bem, o governo tem o ferramental, tem o GTAs, que são as guias de trânsito de animal, tem o CAR, tá? O CAR, o Serviço Florestal Brasileiro, sabe quem fez o registro do CAR e os estados também. Você tem Sisbov, você tem INPE, você tem INCRA, você tem um ferramental maravilhoso que, se um dia o governo resolver cruzá-los, a gente faz a rastreabilidade do sistema de carne perfeito no Brasil. E até o presidente da Marfrig, numa reunião que nós tivemos recentemente no governo, ele falou o seguinte, nós vamos fazer o nosso rastreamento. Vai demorar aí de 3 a 5 anos. Agora, se o governo quiser fazer o rastreamento do fornecedor brasileiro, se o governo quiser ser parceiro da iniciativa privada, em 1 ano, no máximo em 2 anos, a gente tem toda a bovinocultura do Brasil rastreada. Então, aí, voltando lá do início da nossa conversa, qual que é o grau de maturidade que existe entre esses 3 entes da sociedade, né, para fazer a coisa certa e colocar o Brasil lá no topo de fornecimento sustentável global. Ou seja, um problema social. Você tem aí uma questão ligada ao grande agronegócio, o JBS, os grandes agricultores, eles são todos, obviamente, até porque tem uma visão de longo prazo, médio e longo prazo, eles estão bem ok. O problema é quem que compra, quem que coloca esse gado nesse terreno que foi desmatado, queimado depois. É o pequeno agricultor, é aquele que, no fundo, não tem muita opção para fazer. Como é que você ataca esse problema, se é possível atacar esse problema? Não, eu não chamaria de pequeno, eu chamaria do grileiro. Uma das coisas que os brasileiros não entendem, quando a gente fala de desmatamento, a gente fala, é um pequeno que está fazendo. Gente, para você desmatar 1 hectare de floresta amazônica, dependendo da densidade da floresta, te custa entre 800 e 2 mil reais por hectare. Isso nós estamos falando de OPEX. Tá? Nós estamos falando só do valor da operacionalização do negócio. Não estamos falando quanto que custa aqueles tratores de esteira monstruosos, os equipamentos, ou seja, não estamos falando de CAPEX aqui. Tá? Então, é de 800 a 2 mil.
Se você pegar os 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento ano passado, nós estamos falando que foram investidos entre 800 milhões e 2 bilhões de reais no desmatamento dessa área. Vamos supor que são os proprietários pequenos de terra que fazem isso. Aí você vai lá no censo do IBGE e pega lá o número de propriedades, eu já fiz essa conta, tá? Pega o número de propriedades, e se você achar que é só os pequenos que fazem isso, porque tem gente que saiu falando que são os pequenos que fazem isso, daria um investimento mais ou menos de 39 mil reais por cada pequeno agricultor desse. Desde quando um pequeno agricultor no Brasil tem 39 mil reais para fazer investimento em o que quer que seja? E o que quer que seja? O desmatamento ele é feito por quadrilhas que lavam dinheiro do narcotráfico, lavam dinheiro do garimpo ilegal. Tá? Vocês devem ter visto, esse programa passou recentemente. Você vai lá numa região de Itaituba, tem 300 garimpos, e o prefeito fala para você, dos 300 tem 100 legais, os outros 200 são ilegais. Se o prefeito sabe isso, o governo do estado também sabe, o IBAMA também sabe, o governo federal também sabe. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte: nós temos aqui uma questão de falta de ferramental para combater o crime organizado, ou o que nós temos aqui é uma falta de vontade política, no qual eu incluo a sociedade brasileira, de combater a criminalidade? Gustavo, eu volto a uma palavra que você usou há pouco no início da nossa conversa sobre a imagem do Brasil, que você disse que está um horror. Bem, eu gostaria que ouvir a sua análise, ter a sua análise sobre isso. Ela está um horror pelas atitudes e omissões do governo brasileiro e que impacto isso causa na vida brasileira e, na sua visão, como reverter esse prejuízo e como você dimensiona esse prejuízo. João, essa pergunta ela é boa, porque é o seguinte, eu me lembro quando eu participei do primeiro movimento multissetorial em relação à sustentabilidade internacional, isso foi lá em 2002, 2003 que nós começamos, o movimento tinha gente de 35 países e tudo, e como é que era dada a pressão? Você pegava as grandes empresas manufatureiras, né, que produzem os alimentos, os produtos de higiene e limpeza que a gente consome o dia inteiro, e esses aí sofriam pressões das ONGs, então esses colocavam pressão sobre os produtores. Tá? Mas veja bem, que essa é uma pressão complicada. Pegamos imagina uma empresa qualquer que tem investimento, plantas industriais no Brasil. Ela faz uma pressão sobre os produtores dela, os fornecedores. Vamos supor que os fornecedores falam, olha, eu não vou atender isso aí não, porque tem outros que compram o produto sem essas exigências. Para essa empresa ir embora do Brasil, ela tem que demitir funcionário, tem que fazer rescisão, tem que parar um parque industrial, tem que vender um parque industrial. Ou seja, você não desmobiliza um ativo dessa forma. Só que essa consciência ela veio mudando, principalmente nesses últimos 3 anos, e hoje a pressão não é tanta mais. Continua, pelos manufatureiros, pelos supermercadistas, continua. Mas a pressão hoje está no passo do investimento. E aí o investimento, a coisa muda de figura, porque é muito mais fácil o cidadão, na tela do seu computador, dizer, olha, eu não vou colocar meu investimento nesse ou naquele projeto aí no Brasil. Tá? E alguns mais céticos dizem, mas isso é coisa de banco, de fundo de investimento. Mas eles esquecem o que é um banco, o que é um fundo de investimento, do que não uma plataforma que recebe dinheiro de um monte de gente, mas de um monte de gente que coloca o dinheiro lá sob certas condições. Não estou falando que são todos, mas, por exemplo, eu coloco meus parcos recursos somente em empresas, em bancos que eu conheço a estrutura deles. Então, eu sei qual que é a posição do ranking dos bancos brasileiros na questão de sustentabilidade e até comparado com os bancos lá de fora. Quem sabe um dia vocês querem debater sobre isso, seria um belo debate também. Tá? Então, esses investidores colocam a pressão. E essa pressão está muito pesada em cima das empresas. E muito pesada em cima do governo. Ou vocês acham que o Bolsonaro tomou a decisão de remontar o Conselho da Amazônia logo após Davos, porque ele ficou sensibilizado com as questões ambientais do mundo? Mas é evidente que não foi isso. É porque teve uma pressão muito grande. Então, essa é a pressão que é o game changer. É a pressão do custo do capital. E esse pode ser o problema. Você não vai ver boicote a produto brasileiro na prateleira lá fora, até porque são raríssimos os produtos brasileiros, made in Brasil, que estão em qualquer prateleira de qualquer país do mundo. Né?
A gente exporta muita commodity, isso aí se dispersa dentro dos produtos que estão lá. Mas você vai ver uma pressão muito grande em cima da captação desses investimentos aqui. Então, a gente talvez não sofra no curto, médio prazo, mas no longo prazo a gente vai começar a sentir que esse investimento fica mais caro. E investimento mais caro é um mau sinal para quem tem um país para recuperar pelo menos 2 décadas sem crescimento efetivo. Aí o final da minha pergunta. E como o Brasil, que atitudes o Brasil precisa ter, urgência, para reverter esse dano de imagem que o país está sofrendo? Olha, João, a ciência mostra qual que é a atitude e a tendência geopolítica do mundo hoje. A quantidade de pesquisa que você tem na mão, que te mostra quais são os caminhos geopolíticos que você tem que trilhar. Olha, vamos lá, nós temos um Trump nos Estados Unidos, que também tem essas posições contrárias, ultradireita, é contra a sustentabilidade, é contra não sei o quê. Bom, o setor privado lá está fazendo isso? Não está fazendo isso. O maior investimento em energia renovável do mundo continua sendo americano. O maior investimento em energia solar do mundo continua sendo americano. O maior investimento em tecnologias sustentáveis continua sendo americano. As pesquisas em tecnologias renováveis, a maioria delas são feitas pelas grandes universidades, Princeton e daí por diante. Em termos climáticos, Princeton lidera isso no mundo. Então, ou seja, não interessa se você tem um presidente boquirroto que tem uma posição ideológica, porque aquela é uma posição de governo. Mas, enquanto Estado, a gente precisa ter uma posição diferente. Enquanto Estado, a gente tem que agir de acordo com os interesses do Brasil. E está faltando isso, com todo respeito ao nosso ministro das Relações Exteriores e ao nosso ministro do Meio Ambiente, eles estão administrando seus próprios umbigos para a sua parcela política que os acompanham, mas não estão fazendo o papel necessário que o Brasil precisa para se desenvolver. E aí eu olho para essa questão Mercosul e União Europeia e eu fico muito medo, porque nós temos sim o risco, apesar que eu acho que não vai acontecer, mas existe um risco, um certo risco, de não ser chancelado. Se não for chancelado, obrigatoriamente isso irá embarrear nossa entrada na OCDE. É só esquecer que boa parte dos países europeus são países da OCDE, e são esses mesmos que vão ter que votar se aceita a entrada do Brasil ou não. E o Brasil, no longo prazo, sem participar desses grandes consórcios, desses grandes condomínios de países desenvolvidos, eu temo muito pelo que será o nosso país daqui a uma geração se a gente não fizer parte desses grandes condomínios internacionais. Marcelo, você acha que falta alguma ação coordenada dos setores da sociedade, de todas as instituições em relação a essa questão? Eu lembrei aqui do documento emitido pelos 3 grandes bancos, né, sobre essa questão do meio ambiente, que já é um início. Como é que você viu o documento? Como é que a BAG encarou esse documento? E essa pergunta, né? Será que não está faltando aí uma ação coordenada de ABAG, FEBRABAN, Federação da Indústria, CNI, CNA? Eu acho que falta, e veja bem, além desse documento dos bancos, teve o documento do Grupo Empresarial, no qual os bancos também assinaram, né, que começou com 38 empresas e hoje já são 75 empresas. E esse movimento, tal qual dos bancos, Mona, ele tem algo para mim, primeiro, que é novidade no Brasil, e segundo, que ele cria uma nova maneira de pressão republicana, vamos dizer isso. É muito tradicional no Brasil empresas se esconderem atrás de federações, de associações, de confederações. Coloca lá para assinar e você fica quietinho no seu canto. Quando surgiu a ideia por parte do CEBEDES desse movimento empresarial e convidou a BAG para contribuir, o IBA, a BIOG, o Pacto Global, nós chegamos à conclusão que é o seguinte: ótimo, vamos conversar sobre esse assunto, mas com uma exigência. Dessa vez aparece o nome da empresa e a assinatura do presidente ou do CEO. E o nome das associações aparecem no rodapé como articuladores. A gente vai articular para colocar essa turma junto. Então, quem concordar em fazer isso, a gente vai adiante. E aí colocamos uma meta que se a gente conseguisse 15, a gente lançava. Bom, conseguimos 38, lançamos com honras e glórias. Mas eu só quero dar um exemplo para vocês.
Antes da Semana do Clima de Nova York, em 2019, nós tentamos fazer o mesmo movimento. E só conseguimos 5 empresas. Então, o fato de você tentar no ano com 5 e no outro ano você conseguir 38, e menos de 30 dias depois, esses 38 viram 75, mostra que a paciência do empresariado chegou num limite bastante elevado, ao ponto de colocarem o nome de suas empresas, ou seja, o que há de mais valor tendo uma empresa, que é o nome, e do lado a assinatura do seu presidente, do CEO, do seu CEO. Aí sim a gente mostra que tem um movimento empresarial que se alia à sociedade civil organizada, às ONGs e outras associações, etc., para fazer a pressão republicana com o governo. Então, esse grupo já se reuniu com o vice-presidente Mourão, para tratar do Conselho da Amazônia, já se reuniu com o Rodrigo Maia, já se reuniu com o STF, já se reuniu com a PGR, já se reuniu com o consórcio de governadores da Amazônia. Você vê que muda o enfoque. Não é o presidente da ABAG que está falando, mas meia dúzia de CEOs que têm investimentos pesados na Amazônia brasileira, conversando com os governadores. Isso muda completamente o foco de pressão dentro dos níveis republicanos no Brasil. Marcelo, eu queria voltar um pouquinho atrás e falar um pouquinho da nossa pesquisa do Observatório FEBRABAN, que comentou ali que 60% dos entrevistados avaliam que os governos têm que focar em forma de conciliar desenvolvimento econômico da região e preservação da floresta. A minha dúvida é como é que isso pode ser conciliado? Quer dizer, até onde o setor de agronegócio pode avançar na Amazônia? Ele vai ficar apenas na coleta, na pesca? A Amazônia é intocável por parte do agronegócio? Como é que isso é possível? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Olha, a análise vai muito além disso. Primeiro, a Amazônia é muito mais do que a gente pensa. Tá? Eu posso te levar em locais da Amazônia que são areais. Eu posso te levar em áreas de savana dentro da Amazônia. Pô, nós estamos falando de um território de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Nós estamos falando de um universo de países que estão dentro disso. E nós estamos falando de uma Amazônia que, nos últimos 50 anos, antropizou uma área monstruosa. Se você olhar a zona de endemismo de Belém, que a gente chama da Mata Atlântica Amazônica, 75% das florestas da zona de endemismo de Belém já foram destruídas há muito tempo. Tá? Desde a época que os portugueses chegaram para fincar lá a Igreja da Sé e o Forte do Castelo, lá em Belém. Tá? E dali passaram portugueses, ingleses, holandeses, e aquela região vem sendo... ou seja, onde o homem chega, alguma coisa de ruim acontece na época quando você não tinha as tecnologias que você tem hoje. Então, nós temos uma área antropizada monstruosa para ser ocupada. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, com o aperfeiçoamento da pecuária, nós temos uma outra área para ganhar na agricultura que virá das áreas hoje de pecuária. Nos últimos 20 anos, a pecuária já devolveu 30 milhões de hectares à agricultura brasileira. Gente, isso não é qualquer número, não. 30 milhões de hectares é pouco menos do que a área total de soja plantada no Brasil, que deve estar hoje em torno de 38 milhões de hectares. Tá? Então, a pecuária já devolveu isso. E devolverá muito mais no futuro próximo, à medida que você aumentar em intensidade. Mas aí, tem um dado muito interessante, que é o seguinte. Hoje está na boca de 10 entre 10 pessoas que querem falar sobre desenvolvimento sustentável, a tal da bioeconomia. Todo mundo adora falar de bioeconomia, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu estou gostando de ver a bioeconomia da Europa. Né? Você vai na Alemanha hoje, tem lá 3,6 bilhões de euros para ser investido em pesquisa e desenvolvimento de bioeconomia nos próximos 10 anos. Tem um planejamento feito. A França tem um planejamento. Existem 14 países do mundo que têm um planejamento feito bioeconômico. No Brasil, a gente está muito em discussão. Eu vou tomar a liberdade aqui de citar o nome de uma empresa que saiba utilizar a bioeconomia da floresta, famosa, que ninguém entende o que é, com bioeconomia de setores consolidados. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui da Natura. Produz perfume pra caramba. O que é perfume? É álcool mais essências. Da onde vêm as essências da Natura? Boa parte delas, da Amazônia, bioeconomia da floresta em pé. Da onde vem o álcool da Amazônia, da Natura?
no interior de São Paulo ou do interior de Goiás, álcool orgânico produzido com cana-de-açúcar. Tem uma bioeconomia mais antiga no Brasil do que cana-de-açúcar? Quando você olha os sabonetes, que hoje a Natura é um dos que mais vende sabonete no Brasil, as essências são todas amazônicas, bioeconomia da floresta em pé. A base do sabonete é feita com óleos vegetais normais, bioeconomia de centenas de anos. Então, essa é a inteligência que cabe ao Brasil, é a união da bioeconomia sobre florestas consolidadas, sobre setores consolidados, como, por exemplo, papel e celulose, que vai ser o setor que mais vai se revolucionar nos próximos anos, vai ser o grande substituidor do plástico em embalagens, vai ser o papel de papel e celulose. Então, o Brasil já sai ganhando nisso, porque tem um setor muito sustentável, mas na união desses dois. Nesse sentido, até, a BAG, num trabalho enorme, conseguiu negociar. Nós vamos dar mais detalhes disso quando a gente tiver com o protocolo assinado, mas já está tudo acertado de boca. Nós conseguimos, pela primeira vez, tirar o Fórum Mundial de Bioeconomia da Finlândia, e em setembro de 2021 ele será realizado no Brasil. Nós temos reunião semana que vem para tratar do protocolo, e ao assinar a gente vai dar mais detalhes, ou seja, vamos trazer a discussão da bioeconomia de verdade aqui para o Brasil, para a gente entender como a gente une a Amazônia com o resto da bioeconomia. Afinal, agro é bioeconomia também. Marcelo, eu gostaria de voltar uma questão aqui, como o debate vai se estabelecer no Brasil. Você fala do debate mais avançado, da bioeconomia, e, no entanto, a gente escuta coisas aqui no Brasil ainda do tipo, os europeus não podem nos queixar e nos criticar por desmatamento, porque já desmataram tudo que tinha. Bom, você está falando em reflorestamento, em bioeconomia, que seria uma fronteira. A gente pode falar da China, que também me parece que é um país que hoje refloresta muito, ou seja, até pouco tempo atrás era o país que mais poluía, talvez ainda seja, mas, enfim, está avançando. Outro ponto, você citou também a questão das fábricas, das empresas, cuidando para que não haja problema de sustentabilidade, mas aí vem a postura do investidor, que o dono final do dinheiro, que é o investidor, ele não quer que aplique seus recursos em países que não respeitam o meio ambiente. E na China, mas também tem um lado do consumidor, porque eu vi numa entrevista sua, você citou um dado, eu gostaria de recuperar isso, que 47% dos chineses de 18 a 30 anos já colocam a questão da sustentabilidade ambiental e social como seu primeiro pré-requisito para consumir. Ou seja, o mundo está numa transformação muito rápida como percepção e como lidar com isso, com as informações hoje que os recursos se têm disponíveis no mundo inteiro. E como é que a gente entende que ainda há no Brasil um argumento desse? Desmataram lá, não pode criticar o desmatamento aqui. Bom, em qualquer sociedade mundial, nós vamos ter aqueles que veem o desenvolvimento pela escassez e aqueles que veem o desenvolvimento pela abundância. Eu acho que nós fazemos parte de um grupo aqui que vê o desenvolvimento pela abundância. Esses que veem pela escassez podem até tomar o poder por um tempo, mas não conseguem transformar um Estado, porque não existe Estado que se enricou pela escassez. Tá? E esse é um exemplo até do setor privado. Todos aqueles que cresceram por sua abundância, e quando eu digo pela abundância, uso o exemplo da Apple. Tá? Ela cresceu sozinha? Não. Ela tem 200 mil articuladores de apps que acessam a sua plataforma para transformar a Apple no que é. Então, isso é desenvolvimento pela abundância. Tá? E o Brasil, ele é perfeito nisso, porque o nosso desenvolvimento, com certeza, será feito através do setor agroambiental. A brincadeira que eu faço é o seguinte: nós já produzimos 2 safras em boa parte do Brasil, mas nós estamos muito próximo de produzir a terceira e mais importante safra brasileira, que é a terceira safra de carbono. E quando essa safra de carbono for inserida nesse processo, passa a ter muito mais importância. Esse consumidor que você citou na China, só fazendo uma correção, 47% dos consumidores urbanos chineses, tá? Urbanos. Então, você junta essa ciência que te mostra quais são os trends, tá? Quais são os comportamentos de tendência e aonde você quer estar. Um comentário sobre disrupções na cadeia de alimentos, tá? Se você olha hoje para o setor americano na questão de carnes vegetais, substitutos cárnicos, etc., etc., é um mercado hoje de 15 bilhões de dólares. Isso é um mercado grande? Não, não é. Não é um mercado grande.
Só que é um mercado muito grande, quando você olha e fala, pô, mas será que tem esse tanto de vegano e vegetariano nos Estados Unidos? Nós fomos pesquisar e estudar. E descobrimos que tem 6% de vegetarianos e 2% de veganos na comunidade americana. Então, muito pouco para abastecer um mercado de 15, 16 bilhões de dólares de alimentos disruptivos, desse carnes não carnes. Tá? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Quem está consumindo isso são pessoas não vegetarianas e não veganas. Eu dou exemplo das minhas filhas, que moravam lá na Califórnia e gostavam de comer essas carnes, mas também gostam de comer uma picanha no final de semana. E quando você olha no mercado mais chique de alimentos, por exemplo, aí você pode olhar a rede Whole Foods nos Estados Unidos e o Walmart, que atende a população básica. O Whole Foods fatura 16 bilhões de dólares por ano na questão de alimentos, na área de alimentos. O Walmart fatura 280 bilhões de dólares por ano na área de alimentos, isso só nos Estados Unidos. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o mainstream ele vai continuar muito grande. Então, assim, nós vamos ter queda de exportação da carne brasileira? Olha, só se for daqui a um século, porque em menos de um século não vai ter. Porque tem vários países entrando ainda na era do consumo e na hora que entra vão querer carne. Mas nós temos países que vão estar saindo do consumo de carne, vão estar saindo. Está aqui a grande inteligência de uma potência agroambiental que também pode vender carbono. Saber que a gente pode atuar em todas essas áreas num grau de excelência muito maior do que os países que não estão na linha tropical. Uhum. Marcelo, duas perguntas, a gente está se aproximando do final. Quando você estava respondendo ao Paul, eu me lembrei aqui que o reflorestamento tem aquela questão da madeira certificada, e me perguntei se vocês têm algum tipo de selo para produtor rural, mostrar que a produção tem uma pegada ecológica pequena, um footprint que não agrida os ambientalistas, e existe isso para a produção agrícola, quer dizer, algo que controle e mapeie toda a cadeia, da extração ao plantio, você entregar também, né? Que você entregar num país imenso e continental que nem o Brasil também dá uma pegada ecológica profunda. Essa é uma das questões. E a outra nós estamos em época de queimada, né? Fogo chama a atenção. A gente viu aí as queimadas de incêndios na Austrália, em janeiro, na Califórnia, e aqui no Brasil essas imagens costumam também afetar muito a imagem do setor. O que a BAG faz em relação à contenção de incêndios e queimadas? Existem uma série de selos internacionais para a maioria das commodities. Tá? Eu diria que quase a totalidade de todas as commodities internacionais possuem selo. Você falou da madeira. Infelizmente, a madeira certificada brasileira, a madeira daquelas áreas de extrativismo sustentável, elas não conseguem concorrer com o mercado ilegal de madeira, então são quase todos quebrados. A maioria do pessoal que entrou há 20 anos atrás nessa estruturação de manejo sustentável de madeira já saiu do mercado por não conseguir competir com a madeira advinda de desmatamento ilegal. Quanto à questão de queimada, a gente precisa separar o que é queimada natural por clima e o que é queimada feita pelo homem. A queimada do Pantanal agora é uma queimada muito causada por uma questão climática, secas excessivas, nunca antes vista, umidade muito baixa. Tá? Não vou dizer que não tem a mão do homem também, mas é uma queimada que pode acontecer por essa questão climática do momento. O Pantanal, nos últimos 3 anos, vem sofrendo muito. Tá? Quando você olha para a floresta úmida, gente, lembra que ela chama floresta úmida por um motivo. Então, a floresta amazônica ela só pega fogo se alguém colocar fogo. Então, assim, a lei brasileira ainda permite que você faça limpeza de área ou preparação de área para a agricultura através de queimada. E por que a lei permite isso? Porque nós temos um sistema uma estrutura de assistência técnica agrícola completamente destruída no país. Porque num país tão agronômico quanto o Brasil, com escolas de agronomia do nível de um Exalc, de uma Lavras, de um Viçosa, você ainda dizer que a melhor técnica florestal, a melhor técnica agrícola que você tem para preparação de solo é a queimada, que a gente sabe que não é, que degrada o solo, é um absurdo. Então, veja bem, se a gente ainda permite que pequenos produtores, que indígenas e assim por diante, ainda usem fogo para preparação de área, é porque, tecnologicamente, o grande agro brasileiro
está devendo no sistema de assistência técnica e proteção tecnológica e inovação para os pequenos produtores que estão encaixados dentro disso aí. Lembre-se que no Brasil são 5,3 milhões de propriedades rurais e 85% delas têm menos de 100 hectares. Menos de 100 hectares significa de propriedades que só têm acesso a boa assistência técnica, a tecnologia e inovação se tiverem ligadas a cooperativas. Se forem independentes, estão numa situação bastante ruim, e até que provoca esse desequilíbrio tão grande que é representado por todos os setores econômicos brasileiros, né? A diferença de renda entre os maiores e a grande maioria dos menores. Vamos para o final, Gustavo Couto. Só para terminar aqui a minha última pergunta, o Brasil, o agronegócio brasileiro vai terminar o ano, teoricamente, mantendo a economia brasileira no azul, fazendo com que a economia ande, e eles têm bons resultados perante ao resto da economia. Dá para a gente chegar a alguma lição tomada pelo agronegócio nessa época da pandemia? Ou seja, quando acabar a pandemia, a gente vai ter algum novo agronegócio, uma nova perspectiva? A pandemia trouxe alguma lição para vocês e o setor vai se consolidar cada vez mais como o setor econômico brasileiro? Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu acho que o modelo brasileiro trouxe uma lição para o mundo. A descentralização da produção agrícola brasileira é que nos deu condições de exportar em níveis recordes durante a pandemia. Veja bem, fazendo comparação com o setor de carnes americanos, onde eles têm clusters de produção, ou seja, Covid em funcionários de uma empresa deu em quase todas as outras, um grau de falências monstruoso. No Brasil, nós produzimos carne no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, em Pernambuco, no sul do Pará, produzimos soja, milho, produzimos frutas, ou seja, as grandes vantagens de ter um país tropical, tá? Onde a gente consegue descentralizar essa produção. Eu acho que isso aí traz um exemplo muito bom da eficiência do agronegócio brasileiro lá fora, mas também nos trouxe outros ensinamentos, como, por exemplo, não podemos confiar em ter 100% de alguns insumos na mão de terceiros. Então, por exemplo, nós tivemos várias indústrias de insumos que paralisaram no Brasil durante esse período, não porque tiveram Covid e seus funcionários, mas porque o Covid paralisou os fornecedores na Índia ou paralisou os fornecedores na China. E isso teve impacto direto aqui dentro. Então, talvez devemos repensar quais são os modelos econômicos no pós-pandemia para ter o que a gente chama de economia sustentável. Marcelo, agradeço muito a sua participação aqui, nosso convite, mas deixaria aí você com um tempinho ainda para uma palavra final, caso você queira ainda deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, gente, seguindo ainda dentro da questão da pesquisa da FEBRABAN sobre a imagem do Brasil com a Amazônia. A Amazônia não é só o ponto central ambiental brasileiro, mas pode ser a grande riqueza brasileira em todos os setores. E nós, do agronegócio, nós temos ainda até um grau maior de responsabilidade, porque quem faz a chuva do nosso agronegócio é a Amazônia brasileira, através dos rios voadores. Mais de 90% da agricultura brasileira é não irrigada. Então, ou seja, nós dependemos das condições climáticas, dependemos de chuva. E cá entre nós, essa questão climática tem sido mais ou menos incontrolável nos últimos 2.000 anos, e vai continuar sendo incontrolável. Então, hoje, a ciência já nos mostra que floresta é formadora de água. Árvore produz água na sua evapotranspiração. Então, a questão de você ter uma proteção adequada da floresta amazônica não significa que você é um ecochato ou um ambientalista, mas significa que você é um economista que tem muita coragem de defender o desenvolvimento desse país e a forma como ele será feito. Então, eu agradeço muito vocês por essa oportunidade. Muito obrigado. Entrevistamos, portanto, o Marcelo Brito, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Agradeço aos meus colegas Mona Dorf e Gustavo Couto, e uma boa tarde para todos. Obrigada, João. Obrigado, João. Saúde a todos. Muito obrigado. Obrigado.